meus amores! De volta para a nossa aulinha de geografia. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 3, que vai falar sobre a água. Sim, já falamos sobre coleta seletiva, né? Já falamos em vários assuntos da natureza. Hoje nós vamos dar um enfoque a esse assunto, a água. O nosso planeta é o planeta Terra, mas ele poderia se chamar planeta Água, porque a proporção de água do nosso planeta é bem maior do que a proporção de terra. Mas são águas salgadas, que são oceanos, né, gente? São os oceanos. Então, aí tem até uma foto que eu vou ampliar para começar já. Olha aí o nosso planeta. Olha como ele é lindo, ele é maravilhoso, o nosso planeta. Olha a foto do nosso planeta, do planeta Terra. Esse verdinho é a parte da Terra lá, América do Norte, América Central e América do Sul, aonde fica o Brasil, na América do Sul. E olha, ao redor, esse azul, são os mares. E do outro lado do nosso planeta, que nem vocês gostam de falar, tem a Europa, a Ásia, a África, né? O restante do mundo, por assim dizer. A água cobre a maior parte do planeta Terra. Então, nós já sabemos que a água cobre a maior parte do planeta Terra. Mas nós sabemos também que a água não é um recurso natural renovável. Ele não vai se renovar, ela. Então, nós temos que cuidar, que tratar com muito amor e carinho para que ela não falte, porque sem água não há vida. Vamos ver o que o livro fala? A água nos mares, nos rios, nos lagos, nas lagoas, nas geleiras. Elas também está misturada ao solo e ao ar, na forma de nuvens, e compõe o corpo de todos os seres vivos. Então, no nosso corpo tem água, no corpinho dos animais tem água, nos vegetais tem água. Está falando de todos os seres vivos. A água é um componente natural necessário aos seres vivos. As plantas necessitam de água para se desenvolver, os animais utilizam água para beber, tomar banho, por exemplo. Os humanos a usam para beber, para cozinhar, tomar banho, em diversas outras atividades. A maior parte da água presente no planeta Terra é salgada e está nos mares e oceanos. Gente, é salgada, está nos mares e oceanos. Alguém aqui quer tomar banho com a água salgada e ficar com salzinho? Não. Vai lavar roupa? Não. Vai limpar a casa com água salgada? Não também. Da pequena parcela de água doce do planeta, uma parte ainda menor é considerada própria ao uso e ao consumo do ser humano. Então, a parte de água doce é muito menor que a de água salgada. E a parte que a gente pode consumir, quer dizer, beber, é menor ainda. Então, nós temos que ter muito cuidado. É importante preservar a água e reduzir o seu desperdício. Lembra da campanha contra os desperdícios de água que nós vimos nos nossos trabalhos anteriores? Nós já fizemos isso. Para que ela sempre esteja disponível. Observe a imagem abaixo como a água se distribui no planeta Terra, no nosso planeta. A água no planeta Terra. Olha lá, Terra é o nome do nosso planeta, por isso está escrito com letra maiúscula, é um substantivo próprio. Vamos ampliar a imagem. Muito bem. Água salgada, pintadinha de azul. Água doce, verde. Água própria ao consumo humano, esse azul bem clarinho. Agora, olha só, gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gotas bem azulzinha, né? Representam os oceanos, água salgada. A verde, a água doce. E a azul clarinha, a água que nós podemos beber, boa para o nosso consumo. Então, olha a proporção de cada uma.
Olha só, o azul escuro, o verde e o azul clarinho, na mesma gota, para vocês terem noção da quantidade, a diferença da quantidade de uma para outra. Por isso não devemos desperdiçar a água e devemos cuidar muito bem. O uso da água no Brasil. Vamos falar agora do nosso país, Brasil. Agricultura e pecuária, onde nós usamos a água, na agricultura. Lembra que a agricultura é o plantio? Então, para ter o plantio, nós precisamos regar essa plantação. Imagine a quantidade de água usada na agricultura. E na pecuária, onde há o tratamento dos animais. E quanta água nós usamos também? O maior consumo de água ocorre na agricultura e na pecuária. Na agricultura, é comum o uso de produtos que tentam proteger os cultivos contra a ação de insetos que possam danificar as plantas. Esses venenos, chamados de agrotóxicos, podem contaminar a água usada na irrigação das plantas e contaminar o solo. Quer dizer, eles colocam o agrotóxico, que é um produto, é um remédio, falando assim, em grosso modo. Eles colocam nas plantas para proteger essas plantas dos insetos que podem atacá-la. Aí o que acontece? Quando você vai regar a planta, botar água nela, ou até mesmo quando chove, esse remédio, esse agrotóxico, sai da plantinha, ó, e vai para a terra, para o solo. Acaba contaminando o nosso solo, o nosso chão. Aí tá a foto, ó, eles irrigando uma plantação. Olha quanta água gasta, gente. Na indústria, então nós já vimos que usamos água na pecuária, usamos água na agricultura, agora nós também usamos muita água na indústria. Em segundo lugar, no consumo de água no Brasil, aparecem as indústrias, em segundo lugar. Primeiro é agricultura e pecuária. Nas indústrias, a água é usada em vários processos, como na limpeza das máquinas e no tingimento de tecido, de plásticos, além de ser matéria-prima de diferentes produtos. A água usada nas indústrias precisa ser tratada antes de ser descartada, porque ela pode conter poluentes e contaminar os rios e o solo, se for descartada incorretamente. Então, a água que é usada lá na indústria, por exemplo, na parte de tintura, ela está cheia de tinta, ela está toda contaminada. Na hora que ela for descartada, jogar pelo esgoto, antes de ser jogada pelo esgoto, ela precisa ser tratada, porque ela vai acabar contaminando o rio que ela for ou para o mar. Aí os animais vão acabar sendo contaminados também e o ser humano também contaminado. Vamos ampliar essa foto. Olha aí, a água, olha o descarte, é muita quantidade, né, gente? É muita. Então, nós já vimos que, em primeiro lugar, que gasta muita água é na agricultura e na pecuária, e, em segundo lugar, nas indústrias. Abastecimento das cidades. Como é que as cidades são abastecidas com essa água? Em terceiro lugar, no consumo da água no Brasil, está o abastecimento das cidades. Essa parcela de água é utilizada nas moradias, na nossa casa, por exemplo, no comércio e nos serviços. Quer dizer, a gente usa água em tudo quanto é lugar. Em atividade como o preparo de alimentos, a higiene pessoal, a limpeza, entre outros. Nas cidades, a contaminação da água e do solo se relaciona com a ausência de tratamento de esgotos, que são lançados nos rios, prejudicando o ambiente. Quer dizer, a água que nós tomamos banho, a água que nós escovamos nossos dentinhos, a água que nós demos descarga no nosso banheiro, a água que lavamos nossa roupa, a água que lavamos a nossa louça, ela vai cheia de sabão, que a gente usa sabão. Quando lava o chão, usa sabão, usa água sanitária, diversos produtos de limpeza. Aí vai tudo para o esgoto, a gente chama de esgoto. Vai tudo para o esgoto.
Se não tratar esse esgoto antes dessa água chegar lá no rio ou chegar lá no mar, vai poluir. Então, as cidades precisam ter essa rede de tratamento de esgoto. Um dos usos dados à água nas moradias é a limpeza aqui. O moço está lavando a louça, né? Limpando a louça. Você sabia? Vamos ver se você sabia. Vamos ver se eu sabia. Se não, se a gente sabe, ótimo. Vamos relembrar. Se nós não sabemos, ótimo, vamos aprender agora. O que é preciso fazer para não faltar água? Nas moradias e na escola, é possível adotar algumas atitudes que contribuem para a preservação da água e para a reeducação do seu desperdício. Conheça alguma dessas atitudes. Pequenas atitudes que podem nos ajudar a não desperdiçar água. Manter o chuveiro desligado ao ensaboar o corpo. Então, molhou o corpo, fechou o chuveiro, passou o sabão, abre o chuveiro para tirar. Fechar a torneira ao escovar os dentes. Muito bem. Abre a torneira, molha a escova lá com creme dental, fecha a torneira, escova o dente, abre a torneira, lava a boca, fecha a torneira. Identificar e consertar vazamentos e goteira. Se tiver algum vazamento, alguma goteira, consertar logo para não desperdiçar. Não lavar automóveis e calçado usando a mangueira. Ficar lá com a mangueirinha, gastando. Nada disso. Pega a calçada, varre a calçada, pega o lixo. O automóvel, pega lá, passa um pano nele seco, depois pega um balde com pano molhado, com um pouquinho de detergente, passa nele, porque aí economiza bastante. Então, esse é o Você Sabia de hoje. Atividade. Depois desse bate-papo todo sobre a água, desperdício de água, a água no Brasil, que é usado em agricultura e pecuária em primeiro lugar, indústria, segundo lugar, depois consumo da cidade em terceiro lugar, vamos fazer a nossa atividade. Circule na imagem os seres vivos que dependem da água doce para sobreviver. Por que é importante preservar a água doce e reduzir seu desperdício? Você vive sem água? Os animais vivem sem água? As plantas vivem sem água? Não. Sem água não há vida. Leia o texto e responda as questões a seguir. A água potável, quer dizer, a água própria para beber, para o nosso consumo. Água potável significa que se pode beber. Para ser ingerida, é essencial que a água não contenha elementos nocivos à saúde. Mas não é só isso. Para ser bebida pelo ser humano e utilizada no preparo de alimentos e na higiene corporal, é necessário que a água não possua sabor, odor ou aparência desagradável. Então, a água potável, a água boa para ser utilizada, ela não tem cheiro, ela não tem cor e ela não tem sabor. Essas são as 3 características de uma água boa para consumo: sem cor, sem sabor e sem cheiro. Guarda isso, que isso é de extrema importância, hein, gente? O que é água potável? Está dizendo logo ali na primeira linha, né, gente? Para ser consumida, como a água deve ser. Acabei de falar as 3 características da água aqui, ó. A água que você consome é potável? Converse com os colegas e o professor sobre isso. Nós não vamos estar juntos, não vamos poder conversar. Mas, por exemplo, na minha casa, eu compro água, aquele galão grande de 20 litros. Algumas casas usam filtro, né? O filtrozinho, aquele de parede. Tem umas que usam o filtro de barro ainda, outras colocam o filtro na torneira para poder filtrar a água. E nós também temos que manter a nossa caixa d'água sempre limpa, né? A limpeza da nossa caixa d'água tem que estar
sempre atualizada para ver a água que nós bebemos. Não é recomendável beber a água direto da torneira. A água que nós bebemos é recomendável que ela seja filtrada. Tia, mas em casa não tem nenhum filtro. Tudo bem. Ferve a água. Quando ela acabar de ferver, deixa ela tampadinha, deixa ela ficar fria. Quando ela ficar fria, você enche lá as vasilhas para guardar na tua geladeira para você poder beber. Esta é uma forma também. Nós não devemos beber a água da torneira, gente, em hipótese alguma. Combinado? Chegamos ao nosso volta e revira. Quando chega o volta e revira, significa que é o final da unidade 1. E vai ser o final dessa unidade 8. Nós vamos ver aqui um resumo rápido do que foi trabalhado no capítulo 1, 2 e 3. E vamos fazer a atividade para treinar para a avaliação. A última avaliação deste ano. Volta e revira. A intensa retirada de recursos da natureza pode causar problemas ambientais. Nós sabemos que na exploração dos recursos naturais da natureza, né, para o nosso consumo, nós temos que ter controle, porque alguns são renováveis e outros não. Então, nós podemos plantar novas árvores, sim, são recursos renováveis, mas outros recursos que a natureza nos dá, não tem como recuperar. O consumo gera descarte de material. Quanto mais você consumir, mais lixo você vai produzir. Então, vamos pensar antes de consumir que nem os doidos. Nem todo material deve ser descartado como lixo, porque alguns podem ser reciclados, reaproveitados. Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar são os 5 R's, atitudes que ajudam a diminuir a quantidade de resíduos descartados. Lembra dos 5 R's? A coleta seletiva consiste em separar os materiais descartados e destiná-los de maneira adequada para, sempre que possível, para reciclagem. Aqui está falando de reciclar, separar os materiais por categoria e levar para usinas de reciclagem. Os seres vivos dependem de água para viver. O ser vivo não vive sem água. Nem toda água doce é própria ao consumo, quer dizer, própria para o consumo é a água potável, sem gosto, sem cheiro e sem cor. Para que não falte água, é preciso preservá-la e evitar o desperdício. Então, esses foram os assuntos que nós trabalhamos do capítulo 8, melhor, na unidade 8, capítulo 1, 2 e 3. E agora nós vamos ter atividades relacionadas a esses capítulos, onde vocês vão realizar essas atividades treinando para a próxima avaliação. E no finalzinho nós temos um joguinho. Vamos jogar? Jogo dos trajetos. Destaque do encarte 2, a representação da usina de reciclagem. Que legal! Colhe essa representação no tabuleiro do jogo no local correto, de acordo com o endereço indicado abaixo. Usina de reciclagem, ela fica na Rua das Garças, esquina com a Rua das Rosas. Então, gente, agora vamos jogar e vamos reciclar. Combinado? Bye!